E o Vasco encerrou uma longa sequência sem vitórias. Foi a primeira também do Alberto Valentim e conseguiu ganhar do Bahia ontem em São Januário, diante de 13 mil torcedores. Veja os gols. Em São Januário, foi o Bahia que começou pressionando. Logo com 5 minutos, Martin Silva fez 2 boas defesas. O Vasco conseguiu segurar e teve boa posse de bola, mas com pouca criatividade. Até que aos 28, Andrés Rios aproveitou uma falha da defesa e ficou cara a cara com o goleiro. Ao tentar driblar, foi derrubado e o juiz expulsou Douglas e marcou pênalti. Na cobrança, Iago Pikachu não desperdiçou. Esse gol foi a única finalização do time na primeira etapa. Minutos antes das equipes irem para o intervalo, Gilberto fez o dele e deixou tudo igual no placar. No segundo tempo, o time da Colina continuou criando pouco. Marrone, jovem jogador vascaíno de apenas 18 anos, foi o responsável por sair do banco e de cabeça marcar e garantir a vitória dos donos da casa. Final, Vasco 2, Bahia 1. Na próxima segunda-feira, o Vascão enfrenta o Paraná às 8 horas da noite. Gilson Ricardo e o Pikachu foi o destaque do jogo de ontem. Fez o gol de pênalti e ainda deu assistência lá para o Marrone fazer de cabeça o gol da vitória. E esse cara chegou a ser barrado no time do Vasco. E aí, Gilson? Garotinho, bom dia, galera. Vai fazer o quê? Cabeça de treinador, né, Zé Carlos? Como é que você barra o melhor jogador do Vasco hoje, que é o Pikachu? Artilheiro da temporada. Artilheiro, sabe jogar, joga de lateral, joga de meio de campo, qualquer lugar que põe ele sabe jogar. O treinador inventou de barrar, não, vou barrar ele aqui, aí deixou ele fora. E ontem ele entrou, jogou, Vasco ganhou, já se aliviou um pouquinho, melhorou a posição na tabela, e aí agora vamos ver, tem esse jogo de quinta-feira contra o Santos, é aquele famoso jogo atrasado, que o outro Vasco Santos foi já do segundo turno, agora é que é o atrasado. E a verdade é que o Alberto Valentim, devido às lesões, teve que mudar todo o meio de campo e arriscou lá. Só que o Fabrício não foi bem e a galera pegou no pé dele, Fernanda Maia. Bom dia, Zé, bom dia a todos. E ele vai adivinhar que o Fabrício é um jogador irregular? Aliás, isso é o que a gente mais vê hoje no futebol. O Fabrício, no último jogo, havia feito essa função e foi bem, deu passo pro gol, conquistou a torcida naquele momento ali. E no jogo de ontem, foi horrível a participação do Fabrício como um apoiador de lateral esquerdo, vamos chamar assim, que é o atacante ali pelo lado esquerdo. Também não foi uma boa partida do Ramon. O Ramon, que às vezes a gente sente que ele está um pouco sem fôlego. Mas ele mesmo falou, depois do jogo, que se tecnicamente o Vasco não estava bem, pelo menos se doou. O que a gente sabe é que o Vasco hoje depende muito do Pikachu. No último jogo suspenso, porque no penúltimo levou aquele vermelho e a gente percebe que o Vasco é totalmente dependente do Pikachu, que terminou o jogo bem como sempre e como lateral direito, Zé. É verdade. Porque ele terminou o jogo como lateral versátil, direito. é um jogador moderno. Agora, o importante é que eu vi o torcedor do Vasco sair de São Januário feliz da vida, porque com a ajuda do Fluminense, o Vasco saiu da zona do rebaixamento e empurrou lá Chapecoense, Gilson. Ou seja, o Vasco teve 2 resultados no jogo de ontem. Num jogo só 2 resultados. É o tal confronto direto. Do Bahia, confronto direto. Ganhou do Bahia, deu uma segurada, jogou o Bahia um pouco para baixo. E o Fluminense ajudou com a Chapecoense, que ganha lá em Santa Catarina não é mole não. Lá é brabo. Quando o goleiro Douglas do Bahia foi com tudo para quebrar a perna do Andrés Rios e acabou levando o cartão vermelho... Ainda reclamou. Acontece o seguinte, não foi expulso por ser o último jogo, não que mudou, houve uma alteração aí na regra. Isso aí. Foi pela jogada violenta, agressiva, e os caras ainda questionaram, Fernanda. Exatamente. Na nova regra, na nova interpretação da regra, na verdade, o jogador, o goleiro, quando faz o pênalti, ele ganha apenas o pênalti, porque se ele ganha o vermelho, aí eles imaginam que ele está levando duas infrações, 2 punições, o vermelho e o pênalti. Mas ontem ele é claro que foi pênalti, e aí foi a punição, e além disso uma atitude antidesportiva, porque ele poderia ter quebrado a perna do Rios. Eu não sei, na verdade, até agora, como é que não quebrou alguma coisa ali, como é que o Rios continuou jogando. E por isso ele levou o cartão vermelho e muito bem aplicado. O Douglas, que é um excelente goleiro, um cara muito... É sempre um atleta muito do bem, mas ontem deu mole aí, uma jogada feia. Foi com tudo porque o camisa 9 do Vasco entrou sozinho. Fora de casa, o Fluminense quebrou um tabu. Venceu a Chapecoense lá na Arena Condá por 2-1. Roda o VT para você.
Jogando fora de casa, o Fluminense foi superior. E logo com 10 minutos de bola rolando, o Everaldo fez o primeiro para o tricolor. Ainda na primeira etapa, Sornosa chutou com força no canto do goleiro Jandrei e ampliou. Na segunda etapa, um contra-ataque pegou a defesa do Flu desarrumada. Leandro Pereira dominou e balançou a rede, mas não deu tempo de reação. Fluminense 2, Chapecoense 1. No sábado, o Flusão recebe o Grêmio às 4 horas da tarde no Newton Santos. E a vantagem é que o Fluminense, contrariando o que é a norma do futebol brasileiro, chutou de longe, e fez 2 gols fora da área. Consequentemente, essa derrota da Chapecoense não surpreendeu. O que também não surpreendeu, Gilson, foi o Gum colaborar no gol da Chape. E aí entra a frase do nosso Canhota: quem tem gol não tem medo, né, Canhota? Agora, Zé Carlos, é bom lembrar que o Fluminense chegou de uma viagem cansativa, aquele negócio de altitude, lá do Equador. O time foi direto para Santa Catarina, muita gente chiou, gastando avião particular. Agora, o Fluminense foi e ganhou lá dentro da Chapecoense. Lembrando que a Chapecoense, até então era o líder internacional, Chapecoense ganhou da Internacional. É verdade. Aí dentro qualificada. Aí o Fluminense vai jogar sábado, no Engenhão, contra o Grêmio. O Grêmio tentou tirar esse jogo, antecipar e tal, mas não conseguiu. O Fluminense vai encarar outra parada difícil aqui no Rio de Janeiro. Como o Maracanã vai passar por uma guaribada aí, tem show. Vai ter o show do Pink Floyd, que é o Roger Waters, que é muito bom. Bom e aí o Fluminense conseguiu fazer um acordo com o Botafogo e vai usar o Newton Santos para esse jogo contra o Grêmio nesse final de semana. O Fluminense que nunca na história tinha conseguido vencer a Chape lá dentro da Arena Condá. E ontem, depois de 1 ano e 4 meses, ou seja, 62 rodadas, os 4 cariocas venceram em uma rodada. Coisa rara. Impressionante, Zé. Isso é impressionante. É verdade. Tudo no sufoco. Até o Botafogo, que meteu 4, foi no sufoco. É né? verdade. Ufa, ufa. Agora, amanhã tem Flamengo contra o Corinthians em jogo decisivo pela Copa do Brasil, hein? O presidente Eduardo Bandeira afirmou que confia na classificação, mas reforçou que a vaga na final é só se o juiz deixar. Não é bem assim, não. Tem que combinar com os seus jogadores também, para eles desempenharem um futebol que a galera cobra. Depois do empate sem gol no Maracanã, você já viu, quem vencer avança. Se houver empate com qualquer placar, vai para os pênaltis. Aí, cara, haja coração, hein, Gilson? Aí tem que chamar aquele locutor para dizer 2 minutos do dia seguinte. Aí quer ver o Canhota? Quer ver o Canhota ficar nervoso? Aí é loteria. Aí não dá. Mas não é, Agora né? é jogo difícil, claro que é difícil. Aqui o Corinthians armou uma retranca total. Amanhã vai abrir, Não está num bom momento. Não. Você vê os jogos do Corinthians dentro de casa, você vê que ele não está bem. Não está bem. E o Flamengo tem tudo para se dar bem. Agora vamos ver o que o técnico vai inventar, porque esse Barbieri também já está dizendo que vão colocar o Trauco de ponta esquerda para fazer ali aquela função, junto com o René. O que a gente depreende é que o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, ainda não tem um time definido, dizendo assim, não. E também não vai dizer que escala o time de acordo com o adversário. Não é bem assim. Tem demonstrado uma certa insegurança ou falta de confiança, por exemplo, no Vitinho, que entrou no último jogo e de repente foi sacado. Foi sacanagem. Para entrar o Marlos Moreno, né, Fernanda Maia? A gente fica sem entender. E o Diego, que não jogou na última partida porque estava suspenso. E na coletiva do Barbieri, a última agora, ele falou que se precisar e o Diego precisar ficar no banco, ele é um jogador como qualquer outro. Será que o Diego não vai enfrentar o Corinthians? Não tá jogando bem não, hein? Não sei. Não tá jogando bem mas não. Peraí, para jogar no Flamengo não precisa estar jogando bem. O Henrique Dourado não tem jogado bem. Peraí. Não é? Peraí, mas tá jogando, cara. Que Dourado é bem. Mas tá escalado, tá sempre escalado, prestigiado. As experiências que foram feitas, o Lincoln é que fica sentadinho para assistir o jogo. Não explode, garotinho. Eu acho que o esquema do Flamengo é que está prejudicando esse que seria o camisa 9, aquele marcador, aquele que vai balançar a rede adversária. Eu sinceramente contrataria o Granada. Quem? Granada. Vai explodir? Vai explodir, o Granada explode. O mundo conheceu os melhores jogadores de futebol ontem no evento da FIFA. A brasileira Marta foi eleita a melhor jogadora pela 6ª vez. Olha só, 6ª vez
não apareceu ninguém melhor do que a Marta no mundo, hein? No masculino, o prêmio ficou com o croata Luka Modric. A verdade é a seguinte, essa bola de ouro do futebol era toda do Neymar. Era. O Neymar, o desempenho dele, a imagem que ele passou durante a Copa do Mundo, tudo isso prejudicou o Neymar nesta conquista da bola de ouro. E até no Paris Saint-Germain, ele não está desenvolvendo um bom futebol, Gilson. Não está não, Zé Carlos. Ele não tá vivendo um grande momento. A Copa do Mundo marcou muito a carreira dele, porque ele quis, negócio de ficar caindo toda hora, inventando de cair. Se ele vai mesmo com disposição, de repente poderia ter entre os três para ganhar uma bola, ou bola de ouro, ou bola de prata, mas, pô, ele vacilou. Ele, na verdade, ele não foi the best, como eu falei hoje na Rádio Tupi. Ele foi the besta, que ele caiu o tempo todo, pô. Agora, quando a gente fala do Hexa, o único profissional do futebol que é Hexa é a Marta. E tem que respeitar e prestar todas as homenagens para ela. É ruim de tirar essa marca. É verdade. E olha, como o Canhota fala aqui, se colocar ela no time de homens, ela dá o recado e engole muito cara pela habilidade, pela maneira. Melhor que Henrique Dourado, ela. Melhor que Henrique Dourado. Pelo menos ela tem mais habilidade, né? Eu quero o destaque final da Fernanda Maia. E na nossa Olimpíada do Brasil, a primeira medalha de ouro foi para uma mulher, a Rafa, no judô. Eita. E agora, o primeiro hexa do Brasil é para uma mulher, a Marta, sempre representando. Quando o negócio tá meio esquisito no Chama masculino, as mulheres. Chama as mulheres que a gente mulheres, decide. garotinho, as mulheres é que mandam nesse país. Hoje é o dia do rádio e a Rádio Tupi está completando 83 anos. Nosso abraço à grande família Tupi, aos companheiros, e aqui são vários, inclusive a Isabelle Benito, que vai chegar já já. Gilson Ricardo. Exatamente, teu garotinho. recado. Então, meu recado é para todos nós, né, garotinho? Hoje estamos em festa na Rádio Tupi, que é a nossa emissora de trabalho agora, e estamos indo muito bem naquela família Tupi. Valeu, galera. Parou tudo. Ela chega e faz bonito. Alô, Isabelle Benito.